Gente, boa noite. A paz, Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês, a sua semana, né? Seja uma semana abençoada. Gente, tô super gripada. Nem ia vir postar, mas a gente não pode parar, né? Uma gripe muito grande e eu tô com a garganta meio ruim, febril, tomei o remédio agora, mas se Deus quiser, amanhã eu tô melhor, né? Essa gripe é ruim, ela deixa a gente meio baleada. Eu tava deitada, mas aí eu tava preocupada que eu tinha um compromisso, né, com Deus, e a gente tem que fazer as coisas para Deus, né? Não importa como você esteja, né? Então eu vim ministrar a palavra de Deus, que hoje foi em Salmos. Eu falei para você que esse mês a gente vai meditar sobre os Salmos, né? Porque os Salmos também é uma maneira de expressar o amor, a adoração a Deus, né? As situações que cada salmista estava passando, né, naquela situação, e sempre com confiança na palavra de Deus, amém? Também os salmos também é poderoso, a gente tem que sempre clamar o salmo na nossa casa, sabe? Ele dá livramento, dá força também, tá? E eu falei para vocês que eu vou fazer o mês da adoração, que é o mês de louvor, né? Como a igreja já vai fazer, também vou fazer aqui para nós louvar o Senhor. E quantas vezes nós conseguimos também através de louvar a Deus, né? Adorar a Deus, amém? Colocar sempre Deus acima de todas as coisas, amém? Adorar o Senhor acima de todas as coisas, amém? Também adorar, amar a Deus acima de todas as coisas, amém? E Deus responde nossas orações, amém? Nós temos que confiar e descansar no Senhor, amém? Bom, e então o salmo hoje foi o Salmo 77, né? Eu tinha posto de manhã e agora eu vim ministrar o Salmo 77. Esse salmo fala sobre as grandes obras de Deus e a misericórdia de Deus. Aqui a gente vai ver nesse salmo, quando eu coloquei nos dois, no primeiro versículo 1, no versículo 2, elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que Ele me atenda, né? No versículo do Salmo 77. Depois no segundo versículo ele fala, no capítulo do Salmo 77, né? Depois no segundo capítulo, no versículo fala, no dia da minha angústia eu procuro ao Senhor. Erguem-me-se as mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa a consolar-se. Né? Lembro-se de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixa pregar os olhos e perturbado estou, sem nem possa falar. Amém? Então, aqui, eu não vou ler tudo, mas aqui ele está falando, o salmista, sobre a aflição. No caso aqui, está falando do rei Asaf, né? Ele estava inquieto, ele estava sem paz, né? Ele estava muito preocupado, né? E ele estava inquieto diante de uma situação que ele estava passando, o Asaf, né? E ele estava, assim, em um momento de desespero, né? Mas aí ele clamou ao Senhor, né? Ele clamou ao Senhor e Deus deu paz no coração dele. Então, como ele falava angústia, porque ele não conseguia dormir. Então, à noite ele ficava inquieto. Ele queria a resposta de Deus. Muitas vezes a gente fica muito inquieto diante de uma situação. É como se Deus estivesse em silêncio, né? Já aconteceu comigo, eu acredito que deve ter acontecido com você. A gente quer uma resposta imediata e a gente passa por aquele tormento, né? Aquela aflição, a gente vai ficando no nosso coração, a gente vai descansar e a gente não consegue, né? A gente fica assim preocupado com a situação atual, ou a situação alguma coisa, e a gente não consegue relaxar, né? À noite parece que é um pesadelo, porque você não consegue dormir, você só pensa naquilo, você se preocupa com aquilo, a sua alma fica aflita, você fica inquieto para tentar resolver essa situação. Mas aqui também fala que a misericórdia de Deus, ela nos alcança todos os dias. Então, quando a gente está num momento difícil, como esse, que nem o Asaf que ele se passou com essa situação, mas depois ele viu o consolo em Deus, ele conseguiu buscar a paz em Deus, ele conseguiu meditar sobre a palavra de Deus, meditar sobre o Senhor, então ele conseguiu ter a libertação daquele sentimento de desespero, né? Aquele sentimento de que estava sentindo assim, sem esperança e doente, porque quando você vai ficando muito tempo preocupado com uma situação, você vai ficando até doente, né? Porque você quer resolver aquilo, não tem solução, e às vezes você clama a Deus e Deus não responde imediatamente. Aí você fica desesperado, você fica mais aflito, né? Meu Deus, como que vai? Então a gente não descansa em Deus. Essa é a verdade, que todo mundo, ser humano, passa por uma situação dessa. Eu já passei. Mas na nossa vida que você quer uma resposta, mas Deus não responde suas orações. E você fica aflito, né? Você vai dormir pensando naquilo, acorda pensando naquilo, você passa o dia inteiro preocupado com aquilo e acaba aquilo te consumindo. Você, em vez de ajudar você, acaba ficando doente. Você perde a sua paz, você começa a ficar nervoso, ficar doente, e aquilo vai te trazendo mais tristeza e abatendo você. Isso nós temos que lutar contra isso, porque muitas vezes também é uma coisa má, né? É uma coisa ruim que vem para nos tentar tirar nossa paz.
E aí que nós temos que buscar conforto na palavra de Deus e no consolo de Deus. Agora deixa eu ver uma coisa que é interessante. Deus fala aqui sobre a misericórdia dele, de Deus, né? As grandes obras de Deus, a gente tem que olhar isso mesmo. Nós temos que focar sempre nisso. Quando nós passamos com essa situação difícil, você, né, irmãos, irmãs, amigos, vocês têm que olhar sempre o que Deus fez para o povo dele. Nós temos que olhar as maravilhas que Deus fez para o povo dele. Nós temos que olhar lá para trás, né, como o caso seria aqui na Bíblia, e ver o que Deus fez no meio do povo. Aqueles que confiaram no Senhor, eles foram desapontados, eles ficaram desamparados, eles não foram abençoados e foram próximos na terra. Deus não abençoou. Então, olha, Moisés, se nós olhar Jacó, se nós olhar Davi, se nós olhar José, Noé, todos aqueles que confiaram na palavra de Deus, a gente pode ver o que Deus fez maravilha no meio desse povo. O que Deus fez? As obras de Deus. Olha, Deus fez o que? A terra, a rocha sair água, o maná que é o pão do céu. Deus fez a nuvem que ficava protegendo o povo dia e noite, né? O que Deus fez? Abriu o mar e todas as coisas que Deus fez a maravilha no meio do povo. Então, por que nós, humanos, agora, de uma situação, a gente fica preocupado sabendo que Deus, ele tem poder, ele mostra isso todo o tempo na palavra dele, para mudar qualquer situação da nossa vida. É que nós não confiamos, nós não descansamos em Deus. E quando Asaf conseguiu descansar, ele conseguiu ver a fé em Deus, ele conseguiu entregar a vida dele para Deus naquele momento, ele conseguiu confiar em Deus, ele começou a ter paz. É isso que Deus quer, que nós não fiquem desesperados diante de qualquer situação. Deus é o nosso consolador. Ele é o nosso consolo para a nossa alma. Mas o que nós temos que buscar a Deus. Então é nesse momento que nós estamos na aflição, da luta, e as respostas não estão vindo sobre a nossa vida, e nós estamos orando, aí a resposta não está vindo porque ainda não é a hora. Quando chegar a hora vai acontecer. Mas Deus tem muitos momentos na nossa vida, na tempestade, eles ficaram desesperados, mas Deus estava ali do lado deles no barco, né? Ele estava dormindo na polpa do barco. Mas o que acontece? A nossa fé é pouca, né? Porque Deus está conosco aqui, mas Deus está falando, mas você não está crendo na palavra dele, né? Então é por isso que nós sofremos as aflições. Nós inquietamos a nossa alma porque nós não descansamos em Deus. Porque a gente quer resolver a nossa situação com a força da nossa mão, do nosso braço. Nós não vamos conseguir. Porque tem coisas na vida que é só Deus, não é nosso, não. Aliás, tudo é Ele, na verdade, né? Mas tem outros problemas que vêm na nossa vida que só quem pode dar solução é Deus. Quando nós tomamos qualquer atitude errada, fazemos algo precipitado, nós colhemos consequências seríssimas, porque não estava de acordo com a palavra de Deus, e não era a hora, e é isso que acontece muitas vezes, acontece até morte, porque as escolhas erradas que fizemos, né? Tomar situações precipitadas, sem orar e meditar e esperar a vontade de Deus, porque quem espera em Deus não fica desapontado, quem espera em Deus não fica envergonhado, né? A confiança em Deus é muito importante, tem que ser inabalável. Porque Deus, se Ele fala que vai fazer algo na nossa vida, Ele vai fazer. A palavra de Deus não volta não ser cumprida. Ele não é para que minta e nem é filho de homem para que se arrependa. Então Deus, Ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Mas não é no meu tempo, não é no seu tempo, na hora dele, no tempo dele, amém? Então nós temos que crer na palavra. Então aqui nós temos que olhar na misericórdia de Deus sobre o povo de Israel. Ele foi misericordioso. E o povo de Israel, eu vi um salmo aqui muito interessante. Deus está falando sobre o que Deus fez no meio daquele povo. E como aquele povo era ingrato, né, gente? Que povo rebelde. E aquele povo rebelde é o mesmo povo de hoje, continua sendo um povo rebelde, teimoso. Deus fez maravilha no meio do povo. E mesmo o povo não creram em Deus, né? Eles continuavam a procurar outros deuses, não confiavam na palavra de Deus. Foi por isso que Deus foi sobre eles. Muitos ficaram lá 40 anos, aqueles não entraram na terra prometida. Não foram todos que entraram. Por quê? Pela desobediência. Porque Deus fazia milagres no meio do povo, fartava de comer, dava água para saciar a sede, mas nada estava bom para eles, não acreditavam na presença de Deus. Então nós não podemos ser que nem o passado, as gerações dos nossos pais. A gente fala geração dos nossos pais, mas na verdade é a geração do passado, né? Então não podemos ser assim, nós temos que ser uma geração que persevera na fé, que crê na palavra de Deus, para que a nossa geração futura seja abençoada, que nós possamos descansar, porque Deus é o nosso consolador, Ele nos consola. Então quando nós clamamos, é necessário nos clamar, pedir, orar a Deus, jejuar, meditar sobre a palavra de Deus, buscar obedecer, guardar a palavra, o mandamento de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, porque isso é muito importante. E Deus ele fala que se você obedecer a voz dele, se você guardar o mandamento dele, praticar, viver de acordo e obedecer, você vai alcançar muito, você vai ser abençoado nessa terra, você vai comer o melhor dessa terra. Essa é a promessa de Deus sobre todos nós. Então não podemos jamais duvidar do poder de Deus. Para muitas pessoas, às vezes, coisas que acontecem na sua vida é impossível, mas para Deus nada é impossível para Ele, né?
Para nós é que somos humanos, mas para ele basta só uma palavra, nossa vida pode mudar por questão de minuto. Ele tem poder para tudo. Então ele manda a gente ver, olhar as misericórdias de Deus para o povo de Israel. O que Deus não fez no meio daquele povo? Ele fez vários milagres e prodígios, ele estava presente o tempo todo, assim como está aqui falando conosco. Então nós temos que olhar, quando nós estamos passando um momento difícil, de aflição, de dor, e achando que é só nós que estamos morrendo e nós vamos dormir. E não, olha o que Deus fez para o povo dele. Olha o que Deus faz todo dia, porque Deus faz milagre todos os dias. A cada minuto ele está fazendo milagre. É que a gente não crê, mas ele faz milagre a cada segundo, a cada minuto Deus está fazendo milagre sobre a terra. É que nós não vemos, porque nós não cremos. Amém? Então Deus ele faz, ele tem poder para fazer qualquer coisa e mudar qualquer cenário da nossa vida. Então se nós entregar a nossa vida para Deus, nós confiar na palavra de Deus, Deus fará o que for melhor para nós e ele sabe o que é melhor. Ele fala que os planos dele são maiores que o nosso, né? Os caminhos dele também. E ele fala que ele pensa de nós, ele tem plano de fazer o bem, não de fazer o mal para nós, os pensamentos de Deus. Nós estamos equivocados quando nós colocamos, pensamos que só porque nós somos provados que Deus quer o nosso mal. Pelo contrário, ele provou Jó, mas ele quis o melhor de Jó. Ele só provou a fé de Jó, assim como ele fez com Asaf também. Para Asaf clamar, buscar Deus, saber a existência de Deus, ter uma profundidade, uma intimidade com Deus. Então a inquietação de Asaf, na verdade, foi o quê? Ele estava perturbado, porque ele queria se sentir seguro e ao mesmo tempo ele estava ansioso para as coisas que viria, mas ele não saberia como agir. Então ele teve uma inquietação, né? Assim, tantas vezes nós temos essa preocupação quando estamos com problema, nós vamos dormir com preocupação. E quem que não tem, né? Vai deitar e fica quietando aquilo na cabeça, aquilo tira a sua paz, você amanhece pensando naquilo. E isso causa o quê? É uma falta de confiança na palavra de Deus, né? É por isso que nós temos que clamar a Deus. Temos que clamar, ele clamou, eleva os meus olhos, eleva a Deus a minha voz. Então, eleva assim, ore, louve a Deus, eleve a sua voz a Deus, clame a Deus, né? Então, porque no dia da sua angústia, da sua tribulação, ele vai vir te socorrer, Deus. Ele vai vir te ajudar, porque ele é o Consolador, amém? Deus não fala que ele foi embora, ele subiu para estar na dia de Deus Pai, mas ele deixou o Consolador, o Espírito Consolador. Espírito Santo, Consolador com nós, né? Consolador. Então, nós temos o Consolador aqui para nos consolar nossos corações aflitos, as almas inquietas. Deus consola nosso coração, nos fortalece. Mas para nós, Deus nos fortalecer, nós temos que estar na presença de Deus, buscando o Senhor. Então, tudo Ele fará na nossa vida, nós crer e confiar na palavra, amém? Glória a Deus. Então, nós temos que confiar e descansar a nossa vida no Senhor. Não é fácil, tem momentos que nós estamos passando uma situação difícil. É difícil, eu sei que é difícil falar, que quem passou sabe como é que é. E eu passei por muitas já. Então é difícil, você tem que lutar contra esse sentimento de inquietação, de preocupação. Será que vai acontecer? Será que eu vou resolver? Quanto mais você pensar no seu problema, mais difícil vai ficar de você ver a solução. Essa é a verdade. Agora, se você esquecer e deixar na mão de Deus, você vai ver. A resposta vai vir no piscar de olho. E quando eu comecei a descansar, eu comecei a ver que o céu se moveu. A terra estava se movendo. Mas quando eu comecei a não descansar, eu senti só dor e aflição, inquietude, preocupação e não conseguia relaxar. Mas tu estava aquilo dia e noite, aquilo te acaba com você. Aquilo vai te deixando paralisado, só pensa naquilo. O problema parece que ele cresce mais quando você leva ele para o lado pessoal. Então é uma busca emocional também, nós precisamos resgatar o nosso emocional, fortalecer em Deus, porque é necessário nessa hora, né? Então, irmãos, você tem que confiar na palavra de Deus. É isso que Deus está falando. Não adianta você se desesperar por nada, não, porque se vai acontecer, vai acontecer, se for da vontade de Deus. Mas também, se você clamar a Deus, o Senhor virá no seu socorro e vai te consolar. Vai te consolar no momento da angústia e da tribulação. Ele fala que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Você tem que confiar. A nossa alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos sustenta. E tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E com Deus nós somos mais que vencedores. Nós vamos vencer. Qualquer problema que vier para tentar tirar nossa paz, nós venceremos em Cristo. Amém. Glória a Deus. Porque é Deus que nos mantém de pé. É Deus que nos dá vida, esperança. A nossa alegria está no Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Então, você confiar na palavra de Deus. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã na nossa vida. E ela dissipa todas as trevas, também a escuridão. Em nome de Jesus, amém? Nós temos que confiar na palavra de Deus. Então nós temos que olhar para as misericórdias de Deus, né? Que ela nos alcance a nossa vida, alcance a nossa casa,
qualquer situação que você esteja passando, que a misericórdia de Deus alcance a sua vida aí onde você está passando. Que Ele é bom, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós temos que confiar só na palavra de Deus, amém? Ô glória! Então confia na palavra de Deus. Eu não sei o que você está passando, não te conheço, não sei onde você mora, mas a misericórdia de Deus vai te alcançar e você vai ser vencedor, amém? Então não se preocupe com o seu... Olhe para a misericórdia de Deus. Olha o que Deus fez para o povo de Israel. As maravilhas que Deus fez e faz todo o tempo na face da terra, amém? Nós vamos criar na palavra, amém? Tenha uma boa noite, fique com Deus, tenha a paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a semana de cada um. E olhe por mim, tá? Porque eu tô com essa gripe, não é fácil, essa gripe não é brincadeira. Olhe para a sua irmã Carmen aqui, que Deus dê força, né? O sistema imunológico dela também, de ficar mais fortinho para mim ter ânimo e alegria. Então, assim, amém? Deus abençoe, fique com Deus, a paz, amém?